Dando sequência então, gente, sistema clássico, né? Que foi o primeiro estudo realizado sobre crime. Depois a gente vai para o neoclássico, tá? Provavelmente eu vou fazer um vídeo para cada sistema, ainda que eles fiquem mais curtos, mas talvez fique mais fácil aí para vocês estudarem e vocês entenderem, tá? Portanto, esse videozinho, esse trecho desse tema, ele vai ser mais curto. Então nós temos o sistema clássico para analisar agora. Veja, neoclássico, que é o próximo que nós vamos analisar, vocês podem estar perguntando, mas por que neoclássico? Neo, pessoal, é porque vem depois. Tá? Então foi exatamente o neoclássico que denominou o anterior de clássico. Tá? Então é o sistema que veio depois do clássico, chamado de neoclássico ou teoria socialista da ação. Tá? Então vamos lá. O sistema clássico, tá? Para o sistema clássico, o crime, na verdade, ele é composto de duas partes. Tá? Ele tem o aspecto objetivo e o aspecto subjetivo. Tá? Então, nós temos aspecto objetivo e aspecto subjetivo, para que vocês possam entender. Então, veja, fatiamos o crime, tá, em três partes e agora passamos a analisar como que cada um desses sistemas analisou cada uma dessas três partes. O sistema clássico pegou essas três partes do direito do crime, ou seja, fato típico, antijuridicidade e culpabilidade, e dividiu essas três partes do crime em dois aspectos: o aspecto objetivo e o aspecto subjetivo. Tá? No aspecto objetivo, analisa-se o injusto. No aspecto subjetivo, analisa-se o culpável. Portanto, para o sistema clássico, crime nada mais é do que fato típico, ilícito e culpável. Portanto, o crime é um injusto culpável. Ok? Acompanhando aí, vocês vão conseguir entender. Veja, no injusto, os estudiosos do sistema clássico pegou aquelas três partes do direito penal e no injusto eles inseriram o fato típico e a antijuridicidade. Por que os dois? Porque todas as vezes para os clássicos que o fato for típico, automaticamente ele é antijurídico. Tá? Portanto, uma coisa não desvincula da outra. Então, para os clássicos, todo fato típico é obrigatoriamente antijurídico, mas nem todo fato antijurídico é típico. Vamos analisar isso com mais calma para vocês entenderem. Então, veja, no aspecto objetivo, nós temos o injusto, que é o fato típico, e a antijuridicidade, ou para alguns, os doutrinadores mais modernos, menciona fato típico e ilicitude. Tanto faz, pessoal, ilicitude ou antijuridicidade é a mesma situação. Então veja, para os clássicos, o fato típico ele é composto de conduta, tipicidade, e se o crime for classificado como material, nós vamos estudar a classificação de crime, assim que a gente terminar a análise dessas teorias ou desses sistemas, tá? O crime material é aquele em que há a conduta, há o resultado e exige-se efetivamente o resultado. Então veja, para o aspecto objetivo, nós temos o injusto, ou no aspecto objetivo analisa-se o injusto. E o injusto é composto de fato típico e antijuridicidade, ok? O injusto é o fato típico e esse fato típico precisa, para existir, ter uma conduta, precisa haver tipicidade, precisa haver resultado e nexo causal. Então veja, o que é crime para os clássicos no aspecto objetivo? O que é o aspecto objetivo? Aquele que você vê, tá? É aquele que está à sua frente, é aquele que você consegue visualizá-lo. Para eles, clássicos,
para existir crime, um fato precisa ser típico. Então, primeira coisa, ele precisa ter sido selecionado do convívio social, dentre aquelas várias condutas que eu mencionei na nossa discussão anterior, e dizer o seguinte: olha, essa daqui interessa para o direito civil, essa daqui para o direito trabalhista, essa daqui para o direito previdenciário, esta daqui, matar alguém, por exemplo, interessa ao direito penal. Então vamos positivá-la, vamos redigi-la, vamos escrevê-la. Portanto, esse fato é considerado típico. Para que eu possa matar alguém, eu preciso realizar uma conduta. Ao realizar a conduta, eu preciso obter um resultado. Entre a minha conduta e o resultado, precisa haver um liame, um nexo, uma junção. Não posso eu realizar a conduta e atribuir o resultado a um terceiro. Portanto, se fui eu que realizei a conduta e foi a minha conduta que levou ao resultado, uma coisa está ligada à outra. É a análise do nexo causal. Nós vamos estudar isso mais adiante. E por fim, ela precisa haver aí a chamada tipicidade, que aí tem uma série de elementos dentro dela que nós vamos falar mais adiante. Então veja, tudo isso, pessoal, só para vocês entenderem o geral, a teoria. Depois nós vamos destrinchar isso aí, nós vamos separar isso e analisar várias etapas do que é o fato típico, do que é a ilicitude, ok? A ilicitude ou a antijuridicidade, também dentro do injusto, uma vez que para os clássicos o crime é o injusto culpável, tá? Levando em consideração o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade, a antijuridicidade ou na antijuridicidade se verifica única e exclusivamente se há ou não a presença de uma causa excludente. Tá? Então veja, se eu realizo um fato típico e eu desse fato típico eu obtenho um resultado, na antijuridicidade eu só analiso o seguinte: quando eu realizei a conduta e obtive o resultado, estava presente uma situação de necessidade, ou seja, estado de necessidade? Não. Eu, ao fazer isso, estava agindo em legítima defesa? Também não. Eu estava no exercício regular de um direito? Também não. Eu estava no estrito cumprimento de um dever legal? Também não. Ausente essas quatro excludentes, o indivíduo, o agente é culpável. Por isso que todo fato típico, em regra, é culpável. Só deixa de ser culpável se presente uma dessas quatro excludentes que nós acabamos de mencionar. Só deixa de ser culpável se o indivíduo que cometeu o fato típico agiu em legítima defesa, ou em estado de necessidade, ou no exercício regular do direito, ou no estrito cumprimento de um dever legal. Essas análises, elas são feitas dentro do injusto. Tá? E no injusto, então, eu já estudei da teoria clássica, e foi isso que foi realizado, tá? Lá pelo Bindi, ele estudou exatamente o fato típico e a antijuridicidade. Veja que já começa o crime agora a ter uma estrutura, tá? Começa agora o crime a ter uma base para ser aplicada. É com base nessas análises é que eu vou atribuir ou não crime a alguém. E no aspecto subjetivo? No aspecto subjetivo nós temos a culpabilidade. Então, o crime é o injusto, no injusto eu analiso o fato típico e a antijuridicidade, e no culpável eu analiso a culpabilidade. Então, por isso que comecei dizendo lá que o crime é composto de duas partes, dentro daquela divisão de fato típico, ilicitude e culpabilidade, ok? Então, no aspecto subjetivo, a gente vai analisar o que é ou o que não é culpável. E para isso, a gente precisa fazer uma análise da culpabilidade. E para o sistema clássico para o Billing, tá? Na culpabilidade analisava-se única e exclusivamente se o indivíduo tinha agido ao realizar a conduta com dolo ou com culpa. Nada mais existia na culpabilidade. Tá? Portanto, as espécies de culpabilidade
pelo sistema clássico, era única e exclusivamente o dolo e a culpa. Veja que lá no aspecto objetivo foi adotado, naquele quadro que eu passei para vocês, está lá, tá? No aspecto objetivo foi adotada a teoria causal ou naturalista da ação. Por isso, naquele quadro que eu passei aí para vocês. Enquanto no aspecto subjetivo, quando voltado para a culpabilidade, a teoria adotada foi a teoria psicológica da culpabilidade, porque agora você analisa o aspecto subjetivo, é o que está na mente do indivíduo, é o que ele queria, o que ele pensa, o que ele busca. Por isso que o Billing colocou na culpabilidade só o dolo e a culpa, porque é o dolo e a culpa que determina a vontade do agente. Exatamente por causa daí a culpa ter como espécie ssó dolo, a culpabilidade ter como espécie só o dolo e a culpa. Então veja, olha a situação, e por isso, daqui a pouquinho vocês vão entender por que o Código Penal brasileiro não adotou o sistema clássico ou a teoria clássica. Tá? Veja, pessoal, vou dar um exemplo para vocês entenderem. Imagine a seguinte situação. Você está dirigindo o teu carro na avenida principal da cidade. Você está lá com cinto de segurança, documentação tudo regularizado, você não está alcoolizado nem embriagado e a velocidade é de 50 km por hora, você está dentro da velocidade permitida. Então você está dirigindo corretamente o teu veículo. Tá? Perfeito a sua condução. Aí uma criança que está na calçada, segurando na mão da mãe, do nada, essa criança solta a mão da mãe e atravessa a rua correndo, porque, sei lá, de repente do lado de lá ela viu uma loja que tinha um brinquedo, ela achou o brinquedo bonito e foi lá para ver o brinquedo. Soltou da mão da mãe e passou correndo a rua. Ou seja, tentou passar correndo a rua, porque não houve tempo suficiente para que ela cruzasse do lado oposto daquela rua, daquela avenida, porque você que estava dirigindo o seu carro, dentro da velocidade, atento ao trânsito, pela proximidade com que ele passou na frente do seu carro, você não teve tempo hábil de frenar esse veículo e evitar o acidente. Você passou com a roda do carro sobre a cabeça dessa criança, matando. Para o sistema clássico, olha o absurdo. Para o sistema clássico, qual é a pergunta que se faz? Opa, nós tivemos um fato? Tivemos. Então vamos analisar. Quem realizou esse fato? Esse fato está descrito no Código Penal? Sim, nós temos lá numa lei extravagante, Código de Trânsito Brasileiro, o crime de homicídio culposo. Então veja, para os clássicos, quem estava conduzindo o veículo? Era fulano de tal. Foi a roda do veículo, conduzido por fulano de tal, que passou sobre a cabeça da criança e retirou-lhe a vida? Foi. A pergunta é, esse motorista do veículo estava em estado de necessidade? Não. Estava em legítima defesa, nesse caso concreto? Não. Estava exercendo regularmente um direito? Também não. Estava cumprindo estritamente um dever legal? Também não. Portanto, o fato para os causalistas é típico e culpável. Fato típico e antijurídico. Fato típico e antijurídico. Já está presente os dois requisitos. Portanto, para chegar na culpabilidade, analisar se houve dolo ou não, só quem poderia fazer isso era o juiz durante o processo. Então, olha, nós temos uma demonstração clara de que esse motorista não agiu nem com dolo e nem com culpa, mas isso não é analisado no fato típico e nem na culpabilidade. O dolo só está lá na culpabilidade. Portanto, eu já tenho um injusto, eu só preciso saber se ele é culpável. E para saber se ele é culpável, eu preciso analisar a culpabilidade. E a culpabilidade é o terceiro requisito do crime. Portanto, você só o analisa no momento da sentença, só no momento da absolvição ou condenação. Então, olha que absurdo. O indivíduo agiu sem dolo e sem culpa
e hoje, trazendo a teoria clássica para os dias atuais, ele teria que ir lá na delegacia, prestar informações, haveria um inquérito policial, ele seria indiciado nesse inquérito policial, o promotor teria que oferecer a denúncia, haveria um processo para só no final do processo o juiz analisar se estava presente ou não a culpabilidade e condená-lo ou absolvê-lo, o que é um absurdo. Tá? Essa é a situação. A teoria clássica não foi adotada pelo Código Penal brasileiro exatamente porque ela traz uma série de injustiças. Então veja, no fato típico, tá? Você olha os aspectos objetivos, tá? Na culpabilidade, os aspectos subjetivos. Ah, professor, pera lá, o senhor não falou da antijuridicidade. Pessoal, o fato típico e a antijuridicidade estão dentro dos aspectos objetivos. Se analisando o fato típico, a antijuridicidade é só se estiver presente uma causa ou não de excludente de ilicitude. Portanto, a hora que você analisa o fato típico, você já sabe se está diante de uma situação de excludente de antijuridicidade ou não. Então é quase que automático. Então, para ficar fácil o entendimento, o fato típico você os verifica no aspecto objetivo, ou seja, no fato em si, naquilo que você está visualizando. Enquanto a culpabilidade, a ideia, aquilo que o indivíduo pretendia, você vai analisar lá no aspecto subjetivo. Tudo que é externo, tá? Tudo que está no mundo natural é objetivo. Tudo que diz respeito à vontade, à finalidade, tá? Que está no mundo do espírito, da mente do indivíduo, é considerado subjetivo e, portanto, voltado à culpabilidade. Ok? Então, veja, no aspecto objetivo, né, foi adotado aí a teoria causal ou naturalista da ação. Tá? Não mudou absolutamente nada. Tá? Já no aspecto subjetivo foi adotada a teoria psicológica da culpabilidade, conforme o quadro que lá atrás nós já passamos e mencionamos, ok? Paramos por aqui, curtinho, vamos analisar no próximo o outro sistema.